Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde, feliz 2020 para você que está aqui na Jovem Pan, para você ouvinte, para você espectador. Seja bem-vindo, que legal tê-lo aqui no primeiro dia do ano, nesta tarde de quarta-feira, 1º de janeiro de 2020, primeiro 3 em 1 do ano começando, muito bacana ter a sua companhia. Aqui comigo a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís, feliz ano novo. Boa tarde, Vitor, feliz ano novo para você, Constantino, Josias, audiência, feliz ano novo. Direto de Brasília, o Josias de Souza. Como é que foi a virada por aí, Josias? Boa tarde. Tudo muito tranquilo, com calma. Muito boa tarde e um grande ano aí para toda a nossa audiência, para a Thaís, para o Constantino e para você, Brão. Valeu. Constantino, boa tarde. Boa tarde, Vitor, Josias, Thaís, todos que nos acompanham. Feliz ano novo e vamos nessa. Olha só, no programa de hoje a gente vai trazer alguns assuntos que devem movimentar o ano de 2020, alguns temas que devem surgir aí no noticiário, e a gente começa falando sobre economia. Uma das grandes conquistas do governo de Jair Bolsonaro no primeiro ano foi a aprovação da reforma da Previdência. No entanto, só a reforma da Previdência não será suficiente para salvar os cofres da União nos próximos anos. Em 2020, o governo mira agora outras reformas, como a tributária. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que uma reforma tributária que aponte a sanidade das contas públicas pode ser aprovada já no primeiro semestre deste ano. E além da reforma tributária, que outras medidas vocês destacam? O que é que pode surgir aí no radar da pauta econômica? Começo com você, Josias. Diga aí. Olha, a economia brasileira chega às portas de 2020 numa condição especial. A reforma da Previdência, mãe das reformas, é página virada. O déficit que era estimado, déficit de 2019, que era estimado em 140 bilhões, deve fechar ao redor de 70 bilhões, a inflação está sob controle, os juros estão no chão, o PIB está crescendo modestamente, mas cresce, e a reação ainda está um pouco escorada no consumo, mas esses juros miúdos da economia brasileira, de 4,5%, abriram uma perspectiva inédita para 2020. Já não vale a pena deixar o dinheiro no banco rendendo, o rentismo foi para o beleléu. Então, as pessoas agora têm que buscar investimentos. Empresários e mesmo o investidor comum, a pessoa tem que, quem tem dinheiro vai ter que jogar no investimento. Então, o ambiente é todo ele favorável. E temos aí uma grande dúvida, que é o Congresso Nacional, o comportamento do Congresso Nacional e o comportamento do próprio presidente da República. O ano terminou com uma reunião ali antes do recesso parlamentar dos presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, com o ministro Paulo Guedes. Nessa reunião, eles acertaram a composição de uma comissão especial com deputados e senadores para ver se destrincham a reforma tributária. O governo parece vendido nesse assunto porque, na verdade, não tem uma proposta. O governo se escorou na CPMF, ou num tributo análogo à CPMF, que foi descartado pelo Bolsonaro e depois voltaram a discutir. O tributo era analógico, aí o Paulo Guedes começou a falar em tributar operações digitais, mas ficou a mesma sensação de que ele continua falando da velha e boa CPMF. Então, o governo está vendido nesse assunto, mas há, sim, boas propostas na Câmara e no Senado, e uma boa combinação dessas propostas resultaria numa reforma tributária útil para o país. Espera-se que consigam aprovar. Há, de resto, um movimento no Congresso que me preocupa muito, que há uma confusão, há uma mistura entre economia e política. Um grupo de parlamentares sobretudo do Centrão, começou a discutir, esse grupo, no final do ano, uma preocupação. Eles se preocupam com o fato de estar reformando, estar entregando reformas ao governo, e isso vai catapultar o projeto político do Bolsonaro, vai melhorar a economia e, portanto, melhorar as condições de elegibilidade do Bolsonaro.
E eles não querem fazer isso. E aí ficam fazendo esse raciocínio pobre e contra o interesse nacional, de vamos aprovar ou vamos deixar o governo à míngua agora em 2020, para que o Bolsonaro não tenha tanta chance eleitoral assim quanto ele desejaria. Então tem essa discussão ali. Acho que se houver uma pressão, como houve na reforma da Previdência, havendo uma pressão de fora para dentro, o Congresso tem que entregar o que precisa ser entregue, porque o país não pode ficar sujeito à mercê de raciocínios eleitoreiros pequenos que apequenam a atividade política. De resto, além de tudo isso, das reformas que precisam ser aprovadas, o próprio presidente, reforma administrativa que ele segurou, precisa mandar, há a grande dúvida que é a conjuntura política. O caso do Flávio Bolsonaro, se isso vai trazer problemas para o pai dele, para o governo. Então, há essas dúvidas, mas, efetivamente, a economia brasileira está numa condição favorável para que se desenvolva. Basta que as pessoas façam o que precisa ser feito. Constantino. Pois é, o primeiro ano de mandato do Bolsonaro, né, teve muito avanço na área econômica. Montou uma equipe liberal, técnica, muito boa, delegando autonomia ao ministro Paulo Guedes, e muita coisa foi feita, né? A principal conquista, sem sombra de dúvidas, foi a reforma previdenciária. Contou com o apoio da opinião pública. O Congresso tinha um senso de urgência ali de estancar a sangria fiscal sob o risco de colocar em xeque sua própria sobrevivência, né? Há um instinto de sobrevivência ali, de preservar as galinhas dos ovos de ouro. Então, isso também ajudou. Com isso, a taxa de juros pôde ir para o patamar mínimo histórico e de forma sustentável, porque conta com embasamento econômico, com fundamento. A inflação terminou o ano contida, abaixo da meta. Então, tudo isso gerou um clima muito favorável que deve se intensificar esse ano, né? A questão dos juros é muito importante, é uma revolução, essa eutanásia do rentista no país. O capital vai ter que ser colocado para trabalhar de forma mais produtiva, atrai capital para investimentos não só em ações, como no setor real da economia, e tudo isso é muito positivo. Então, o que terminou o ano lá com um crescimento próximo de 1%, esse ano já pode chegar mais perto de 2,5%. Para isso se concretizar e ter uma tendência realmente de aceleração do ritmo do crescimento, é preciso intensificar as reformas. As duas principais, sem dúvida, são a reforma tributária e a reforma administrativa do Estado. A reforma tributária é um vespeiro talvez maior do que a própria reforma previdenciária, porque mexe com interesses setoriais, a indústria quer uma coisa, o comércio quer outra, e mexe também com interesses da federação. Quer dizer, estados e municípios querem coisas diferentes do que a União, e tudo isso é muito delicado de se buscar um denominador comum, né? E existem projetos paralelos na Câmara, no Senado, o próprio governo tinha realmente a obsessão pelo retorno de algo parecido com a CPMF. A princípio, isso não foi adiante, tanto que a queda do Marcos Cintra simboliza isso, e o presidente Bolsonaro sempre foi muito contrário a essa ideia, e o próprio Congresso, na figura do presidente Rodrigo Maia, sempre deixou muito claro que isso não tinha chances de prosperar do ponto de vista político. Então, é preciso buscar algum tipo de consenso entre as propostas que estão aí na Câmara e no Senado, que caminhe na direção de, pelo menos, simplificar a nossa enorme complexidade tributária, que é o manicômio tributário que temos no Brasil, ainda que ninguém, de fato, espere uma queda da carga tributária por agora. Mas se simplificar já é uma conquista. E a reforma administrativa do Estado está trazendo mais racionalidade também para o servidor público, e isso tudo gerando aí um choque de confiança do investidor local e estrangeiro. Então, há um clima muito favorável para o crescimento da economia. Além disso, temos a continuidade do trabalho muito bem feito do ministro Tarcísio Gomes de Freitas na questão da infraestrutura, e temos também uma maior abertura comercial. Tem que ver como é que vai ser a questão do Mercosul com esse governo agora de extrema esquerda que venceu, né? E que não tem boas relações com o governo Bolsonaro, por motivos óbvios, mas tudo aponta na direção certa, na economia, né? Do ponto de vista econômico, o Brasil vai bem. O Ibovespa terminou o ano passado num nível recorde, quer dizer, tem muito otimismo e precisa entregar. É óbvio que os riscos são políticos, né? E aí a reforma
a tributária e a reforma administrativa não andarem, né, por justamente receios políticos. Um ano eleitoral que temos agora esse ano, com a eleição municipal, gerar algum tipo de recuo dos políticos preocupados com algum tipo de ônus eleitoral e, como já colocou o Josias, o próprio cálculo eleitoreiro daqueles que pretendem ser oposição a Bolsonaro em 2022, que ficou muito bem resumido naquele sincericídio do Paulinho da Força, que chegou a falar: nós vamos aprovar essas reformas todas e vamos ajudar o Bolsonaro, né? Então, essa mentalidade mesquinha, porém realista, porque a economia pode se tornar realmente o grande carro-chefe da reeleição de Jair Bolsonaro, se essas reformas se concretizarem e o país chegar lá em 2022 crescendo perto de 4%, que é uma promessa e uma expectativa realista do próprio ministro Paulo Guedes, né? Se o choque liberal seguir seu curso, isso tudo pode realmente colocar algum tipo de freio no ímpeto reformista do Congresso. Isso vai ser muito negativo para o país. O Brasil aprovou reformas importantes até aqui, fez mudanças importantes, teve a MP da Liberdade Econômica, várias normas foram revogadas, menos burocracia, tudo isso caminhando na direção certa. Mas, como nós não cansamos de trazer aqui no programa ao longo do ano passado, tudo isso necessário, porém muito aquém do suficiente. Então, não dá para achar que já foi feito o que bastava ser feito e cochilar, né? Então, é preciso intensificar a agenda reformista, até porque agora conta-se com um trunfo a seu favor. Fica claro que funciona, que a austeridade fiscal não é nenhum demônio, como vendia a esquerda, e que esse tipo de agenda de abertura comercial, de menos burocracia, de simplificação tributária, de estancar a sangria fiscal, tudo isso gera resultados para o país, reduz desemprego, gera crescimento econômico, bota comida na mesa dos brasileiros trabalhadores. Então, é tudo aquilo que o país quer. Então, o ônus político vai ser de quem se colocar contra a agenda reformista de cunho liberal. E é preciso que o governo saiba usar isso a seu favor. Ou seja, ainda temos muito trabalho pela frente. É por aí, Thaís. Essa agenda reformista, Constantino diz, tá certo que a gente não pode deitar agora dos louros da aprovação da reforma da Previdência, falta muita coisa para ser feita, mas tem duas diferenças grandes, importantes aí no calendário das reformas de 2020 em relação a 2019, né? 2019, a reforma da Previdência reinou sozinha e essa era a primeira diferença. E a segunda diferença é que tinha uma percepção muito aguda de crise, que fez com que as pessoas se juntassem, tanto a opinião pública quanto o Congresso e todos os atores importantes aí, se juntassem no sentido de empurrar esse negócio e a Previdência foi para frente, foi aprovada, muito por causa desse sentido de urgência que havia no momento. Agora, essas coisas estão bastante diferentes. Então, não existe uma reforma reinando sozinha, são várias as reformas. E também não existe mais esse clima esse clima agudo de crise, né? Essa percepção aguda de crise. Pelo contrário, o clima é de otimismo, o que é ótimo, mas, em compensação, esse clima tende a formar um ambiente mais dispersivo, né? Como não tem mais urgência, não tem mais aquele consenso de que se a Previdência não for aprovada, o Brasil quebra. Então, aumenta a possibilidade de que os grupos priorizem os assuntos do seu interesse lá em detrimento de uma pauta importante do governo. Aliada a isso, tem o que o Josias falou, ninguém do Congresso vai querer dar vida fácil para o Bolsonaro e nem amaciar o caminho dele para 2022. Então, significa dizer que o governo vai ter que ter muita habilidade para lidar com o Congresso e, por enquanto, não se vê no horizonte um nome à altura dessa missão complicada. Olha, uma outra reforma bastante discutida em 2019, que pode aparecer em 2020, é a ministerial. Apesar das negativas do presidente Jair Bolsonaro, alguns veículos da imprensa já falam em 5 nomes que podem ser trocados nesse ano. E aí aparecem, por exemplo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Será que isso pode acontecer? É necessária uma reforma assim, Thaís? O que você acha?
Olha, o Bolsonaro já fez muitas concessões em relação ao Congresso no ano que passou, né? Acordinhos, acordões e acordões, distribuição de emendas, tudo isso ele acabou fazendo. Mas ele se orgulha muito e sempre repete que ele cumpriu a promessa de montar um ministério sem compromisso com os partidos, que era aquela prática que vigorou desde o governo Sarney, o governo Temer, passando pelos governos petistas. Todos eles fizeram isso. Eles fatiavam seus ministérios e davam para os partidos em troca de apoio e outras coisas. Bom, de fato, o Bolsonaro não fez isso. Foi uma das promessas que ele cumpriu. Então, se essa reforma for... Só lembrando um pouquinho, né? O ministério dele, como é que foi formado? Então, tinha aquela turma que participou da campanha dele desde o começo, como Gustavo Bebiano, como general Augusto Heleno, um ganhou a Secretaria-Geral, outro foi para a Casa Civil. Aí outros foram de escolha do próprio Bolsonaro, como o ministro Marcos Pontes. Bolsonaro tinha grande admiração por ele, o astronauta e tal. Então foi escolhido pelo Bolsonaro. A ministra Damares teve vários padrinhos, inclusive uma madrinha, que foi a Michele Bolsonaro, a primeira-dama. Então, assim se compôs o ministério. E goste-se ou não dele, ele foi um ministério formado de acordo com a premissa de campanha. Agora, se essa reforma sair e se destinar a ajustar, a resolver brechas do governo, tirar ministros de parafuso solto, aí ótimo. Agora, se ela for, de novo, um outro recuo, um novo recuo do presidente, no sentido de agradar os partidos, aí ele vai perder um grande trunfo, que é essa promessa de campanha que até agora se manteve. Fala, Constantino. Pois é, eu acho que é natural mexer no time, né? O Bolsonaro já se colocou na figura de técnico. O técnico tem que saber escolher, colocar em campo os bons jogadores por mérito, e ele tem feito isso de forma geral, e também saber trocar quando não estiver funcionando, né? E eu acho que, por exemplo, os casos que você mencionou como possibilidade de troca, Vitor, são casos realmente evidentes, são bolas da vez, digamos assim, porque o MEC realmente o Bolsonaro não acertou a mão, né? O Vélez Rodrigues pode ser um intelectual respeitado, eu particularmente acho que tem um bom trabalho sobre patrimonialismo, mas não tinha nenhuma experiência para tocar essa pasta, não fez nada, né, a princípio, nada, e foi substituído por um ministro que realmente está mais preocupado em imitar nas redes sociais do que qualquer outra coisa. Então, não acertou a mão no MEC. Eu acho importante comprar uma certa guerra cultural com a infiltração da esquerda nessa área. Eu acho que é importante, eu nunca menosprezo isso, eu não sou daqueles que falam que é uma questão apenas de gestão, decidir coisas técnicas, não é bem por aí. Eu acho que é uma área claramente ideológica, né? Até porque a esquerda nunca escondeu que pretende fazer cabeça e conquistar corações dos jovens por meio da sala de aula, né? Isso nunca foi um segredo de Estado da estratégia esquerdista e, de fato, fizeram isso, né? Então, há um aparelhamento e isso tem que ser combatido. Agora, não é a única meta. E também, mesmo que seja uma meta relevante, das mais relevantes, tem formas e formas de se fazer isso, né? O próprio ministro anterior do governo, Michel Temer, o Mendonça, fazia isso de uma forma um pouco mais discreta. E na cultura, idem, quer dizer, quando tinha o Sá Leitão, fazia isso também. E estava combatendo esse aparelhamento da patota, digamos assim, da patota comunista. Mas era feito de uma forma mais discreta. O ministro da Educação não acertou a mão em relação à gestão do MEC. Isso fica evidente, foi um ano meio perdido ali na educação. Então, esse seria um candidato óbvio, né, para ser substituído. Mas tem que acertar o critério, né, porque não tá funcionando muito. Talvez o guru que precisa ser trocado no caso, né, porque as duas indicações vieram do Olavo de Carvalho. Na questão do turismo, aí seria uma questão de choque de ética, tentar resgatar um pouco essa imagem que saiu arranhada no ano passado, principalmente no final ali do ano, onde houve ali algum tipo de faísca, de ruído entre bolsonarismo e lavajatismo, né? Desde a questão da postura com a Lava-Toga, CPI da Lava-Toga, depois a escolha do PGR, depois uma aproximação em relação ao Dias Toffoli e suspeitas de acordão e tudo mais.
culminando ali no final do ano na questão do juiz de garantia, que não foi vetado e tudo mais. Né? Então, eu acho que a figura do ministro do Turismo, por envolvimento na questão do Laranjal, do PSL e tudo mais, pega mal, é uma mancha no currículo, por mais que todo mundo tenha direito de defesa e seja inocente até que prove o contrário, é uma questão incômoda para o presidente. Então, seria também uma troca que faria sentido dentro de uma narrativa. Né? Agora, tudo isso, como a Thaís já colocou, depende de quem vai ser colocado no lugar. Né? A gente tem que lembrar sempre que mudança não é necessariamente mudança para melhor. Todo mundo que fica incomodado com uma certa presença e clama por mudança precisa lembrar que a mudança pode piorar. Né? Então, é preciso tomar cuidado aqui. É óbvio que o que se deseja é que o presidente mantenha uma linha de critério que tem sido adotada até aqui, que é uma linha mais técnica ou temática, de acordo com aquilo ali que é realmente a bandeira que ele vendeu na sua campanha, né? Não um acordão de tomar lá da cá com partidos para poder dar um naco do governo em troca de apoio no Congresso. Apesar do que, isso precisa ser dito também com algum grau de maturidade e realismo, é parte da política se você colocar como um critério de filtro da indicação que vem de um partido que você vai compartilhar o poder, a questão técnica. Ou seja, ok, você me indica alguém, mas tem que ser alguém decente, que tenha idoneidade e que tenha capacidade. Se atender esses dois critérios, eu acho que faz parte você dividir o poder. Né? Você não pode querer governar de forma isolada porque venceu com 57 milhões de votos, sendo que o seu partido, que nem é mais o seu partido, né? Tem 25 cadeiras na Câmara. Você não consegue aprovar nada só com o espírito público, isso já ficou muito evidente no país. Deveria ser assim, mas acabamos de falar em eventual recuo de parlamentares por conta de um cálculo político-eleitoreiro de que poderiam dar força demais para o presidente numa eventual reeleição. É o que é. A vida política é o que é. Temos que lidar com as cartas na mesa e não com aquilo que, de forma romântica e utópica, gostaríamos que fosse. Então, dentro de uma certa uma relação republicana, isso aí faz parte do jogo. Inclusive, é curioso que muita gente que cobra e cobrou durante o ano passado inteiro maior pragmatismo do presidente, numa hora dessas, iria crucificá-lo, falando que ele aderiu ao quiprocó e tudo mais. Então, eu acho que é preciso ter algum tipo de maturidade aqui. Não se governa sozinho, trazer para o jogo com base num programa de governo, cedendo em algumas pautas e mantendo um critério republicano e preservando essas duas condições, que tem que ser uma pessoa ficha limpa e que tem algum tipo de experiência na área, eu acho que é parte do jogo. Se for nessa direção a mudança, eu acho até que vai ser uma sinalização de que o presidente compreendeu na sua curva de aprendizado que não pode governar sozinho, porque ele não é um déspota esclarecido como uma certa base militante e um tanto fanática que ele tem, achava e acreditava que era possível, pregando contra as instituições, inclusive o próprio Congresso. Você, Josias? Existe hoje, ao redor do presidente, gente sensata que está convencida de que seria necessário fazer uma reforma ministerial. Mas o Bolsonaro, ele não costuma agir de modo que pareça estar dando o braço a torcer. Como esse assunto está no noticiário, não sei se ele fará a reforma, mas o Ministério do Bolsonaro reclama uma reforma, e era para ontem. Há pelo menos 3 cavaleiros do apocalipse aí na esplanada dos ministérios. O Abraham Weintraub, da Educação, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Não é preciso ir longe para verificar os danos que esse tipo de ministro provoca. Basta comparar a atuação desses 3 cavaleiros do apocalipse com os ministros que estão postados em ilhas de resultados do governo. O Paulo Guedes, na economia, a Tereza Cristina, na agricultura, o Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura. Algo distingue essas duas alas. A banda tóxica do governo opera em constante guerra contra marxismo cultural, globalismo, e o grupo que dá certo seguia por critérios absolutamente técnicos. O que é que precisaria fazer o Bolsonaro?
Adotar o seu próprio lema, fazer substituições no Ministério sem viés ideológico, para adotar o lema do presidente. Colocar gente que acorde cedo, trabalhe até tarde e que entregue a mercadoria, não fique enxergando fantasmas debaixo da cama. Não há segurança de que o Bolsonaro tenha esse tipo de discernimento. Esse é o problema. Porque no primeiro ano do governo, o Bolsonaro manteve quem ele deveria ter demitido, caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, denunciado no escândalo do Laranjal em Minas Gerais, e demitiu quem deveria ter sido preservado, com o caso do general Santos Cruz, que era um ministro palaciano de muito bom senso, um bom conselheiro do presidente, amigo de 3 décadas, que ele afastou num peteleco. Então, resta saber se o presidente terá discernimento. Agora, não há nenhuma dúvida de que o ministério dele reclama uma reforma. Estamos, ao longo do programa de hoje, fazendo algumas projeções sobre o que pode acontecer ao longo desse 2020, destacando temas que devem aparecer, e um dos assuntos, claro, será a eleição municipal. 2020 é ano de eleições, mas já tem muita gente se articulando e pensando lá na frente, pensando em 2022. Vocês acham que essa deve ser mais ou menos a tônica dessa disputa ao longo desse ano? Os candidatos mais preocupados com 2022 do que com as prefeituras, com as câmaras de vereadores? Será que vai por aí, Constantino? O que você acha? Olha, em parte eu acho que sim, Vitor, mas é curioso isso, porque o Brasil é realmente uma coisa muito complexa e precisa de uma reforma política, mas essa não sai mesmo, não tem chance. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. E por que isso, né? Primeiro, não temos um voto distrital para aproximar o eleitor do seu suposto representante. E segundo, porque tem sempre, quando chega a eleição, principalmente municipal, fica essa questão das composições partidárias, porque não existe partido, de fato, no Brasil, né, com aliança programática. Isso é muito raro. O que existe são siglas, muitas de aluguel, fisiológicas, de olho ali em poder, em abocanhar uma parte da máquina pública. É disso que se trata. Né? Então, é muito curioso a gente ver como é que vai ser esse ano aí a formação dessas composições, dessas chapas, mas elas não necessariamente conflitam depois com o projeto majoritário para 2022. A gente cansou de ver coisas esquisitas acontecendo, né? Inclusive alianças impensáveis em condições normais, mas é porque ali naquele município, naquela região, faz sentido aquele tipo de aliança. Então, tivemos no ano passado um debate promovido, inclusive, pelo ministro do Supremo, o Barroso, né, o Luiz Barroso, sobre candidaturas avulsas. Eu acho que é algo que se pode refletir numa situação dessas. Né? De fato, o Brasil precisa caminhar para algum tipo de mudança, algum tipo de choque para mexer nesse mecanismo de incentivos que temos hoje, partidário, né, que leva a situações realmente bizarras, né, bizarras. Então, vamos ver o que vai sair aí dessas composições municipais. É óbvio que, principalmente os nomes que têm algum tipo de projeção nacional e só pensam naquilo, vão estar se mexendo de acordo com o tabuleiro visando a eleição de 2022, né? Mas os interesses locais acabam se sobrepondo e os caciques dos grotões ainda detêm muito poder nesse nosso imenso país. Fala, Josias. Acho que vai ter uma agenda urbana muito viva na campanha. É impossível você ignorar os problemas locais. Então, a eleição vai se voltar, sim, para os problemas das próprias cidades. Agora, há uma movimentação num pano de fundo das grandes lideranças políticas, grandes quando digo que tem relevância dentro do partido, não relevância eleitoral. Essas lideranças estão preocupadas em saber que tamanho os seus respectivos partidos terão depois dessa eleição municipal. Se a lógica prevalecer, o eleitor continuará dando os seus recados, a exemplo do que fez em 2018, também agora na eleição municipal. Então, é possível que o PMDB encolha um pouco mais, que o PSDB encolha e, sobretudo, será interessante ver que tamanho vai ter o PT depois dessa eleição. Obviamente, as pessoas estão raciocinando de uma forma tradicional, na linha de que, se eu tenho uma boa base municipal, espraiada nacionalmente, eu tenho mais chances na eleição de 2022. Isto não é mais
automático esse raciocínio. O Bolsonaro quebrou essa lógica na eleição de 2018 e o Bolsonaro está apostando na repetição do fenômeno. Então, ele está dando de ombros para os partidos, para o próprio partido, já saiu do PSL para estruturar uma legenda nova e pouco se lhe dá se a legenda vai sair, se não vai sair. E eu observo algo que venho dizendo e que me impressiona muito, porque vem dando resultados. O Bolsonaro está transformando as igrejas evangélicas numa espécie de PMDB ou neo-PMDB. Então, as igrejas têm a mesma capilaridade que tinham esses partidões aí, esses PMDBs, o próprio PT tem uma presença nacionalmente bem distribuída, mas não há partido que tenha uma melhor distribuição do que as igrejas evangélicas. O Bolsonaro se escora nessas igrejas, tem a mesma capilaridade nacional e aposta na sua personalidade, na personalidade que conquistou um pedaço do eleitorado em 2018, para repetir essa façanha em 2022. Ele tem hoje, aos olhos de hoje, 30% do eleitorado. Isso é mais do que suficiente num ambiente polarizado para colocá-lo no segundo turno. Então, ele está fazendo o jogo dele. Resta saber se vai ter adversário do outro lado. Por hora, não tem. E aí, Thaís, o que você espera? Então, pensando nas eleições de 2020 como antessala para 2022, a gente vai ter uma situação um pouco mais complicada, né? O Bolsonaro, ele já se disse resignado com o fato de que o novo partido dele não vai estar no páreo em 2020. É uma coisa ainda muito difícil, mas é improvável que aconteça. Então, quando a gente usa uma eleição para poder aferir aí a musculação dos contendores da eleição majoritária, isso aí não vai servir para o Bolsonaro. Quer dizer, na verdade, a gente vai ter que aferir essa força do presidente por meio de outros critérios. Talvez esse que o Josias apontou seja um, né? A força dele junto às lideranças evangélicas, a quantidade de políticos evangélicos que vai se dar bem, e essa espécie de PMDB evangélico, como o Josias bem notou, batizou, vai ter que ser medido por esses outros critérios, já que ele vai estar fora do páreo, o partido dele provavelmente fora do páreo. E também, como o Josias falou, eu tenho muita curiosidade de ver como que o outro lado, o PT, vai se sair nessa eleição. Lembrando que a última eleição de 2016 foi a eleição que o PT sofreu a sua pior derrota em toda a história. Eles perderam muitas prefeituras, 60% das prefeituras que eles tinham em comparação com 2012. Tinham 638 em 2012 e foram para 254. Foi uma lavada. E daí o PT, desde então, ficou de férias, né, nesse governo, porque ele não precisou fazer nada, o próprio governo cavou suas crises e não deu nem espaço para a oposição se mexer, ela não precisou. E depois também porque não havia nada programático. A única pauta que o PT trabalhou foi o Lula livre. Agora o Lula está livre e eles estão sem pauta e vamos ver como é que eles se dão nessas eleições. Vai ser um grande teste para o PT e para o Lula também, como líder e como cabo eleitoral. E entre as turbulências que o governo enfrentou ao longo de 2019, uma delas, possivelmente, talvez a principal, foi o caso Fabrício Queiroz e o envolvimento de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Queria saber a opinião de vocês a respeito desse caso, como é que isso vai caminhar ao longo de 2020. Começo com você, Josias. Você acredita que ainda pode respingar no governo essa história envolvendo Queiroz, envolvendo Flávio? Pode sim. Esse caso é o caso que pode ter influência, inclusive na economia, neste ano de 2020. É um caso muito complexo nos seus desdobramentos, embora muito simples de ser compreendido. Quer dizer, tem ali um gabinete, o gabinete praticou-se nesse gabinete o que se convencionou chamar de rachadinha, então os assessores eram contratados com o compromisso de entregar um pedaço dos seus respectivos salários para o gabinete. Isso era administrado por um PM aposentado, Fabrício Queiroz, que tem vínculos com a milícia. Empregaram-se pessoas, familiares de milicianos no gabinete do filho do presidente. Então, tem um potencial de explosivo muito grande nesse caso. O Bolsonaro pode se complicar neste caso de duas maneiras. A primeira delas é se ele incorpora, como vem fazendo, como fez agora nesse final de 2019,
se ele incorpora a defesa intransigente do filho, atraindo para si um problema que, por ora, é um problema do filho, embora tenha ali um cheque para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E a outra forma, o presidente pode ser arrastado para o epicentro do caso se for descoberta alguma coisa ao longo das investigações que envolvam o presidente. O presidente está protegido constitucionalmente porque ele não pode ser investigado por eventuais crimes praticados antes do início do mandato dele. Mas nós não estamos falando aqui das consequências jurídicas, estamos falando das consequências políticas. Seria muito desagradável se o Bolsonaro fosse arrastado para dentro desse caso por alguma descoberta feita durante as investigações. Então, é um caso explosivo, tem sim potencial para interferir nos rumos do governo e toda crise tem um preço. O presidente precisaria, agora nesse início de 2020, decidir qual é o tamanho da fatura que ele está disposto a pagar. Então, ele tem que gerir este episódio com essa visão e tocar o barco, passar para frente, não ficar remoendo isso e atuando quase como um advogado do filho. Isso não fica bem porque as pessoas já não toleram isso e porque não convém a ele isso. Constantino. Pois é, vamos lembrar que durante o governo Michel Temer, que mal ou bem estava ali fazendo mudanças importantes depois daquele legado terrível deixado pelo PT, do qual o Temer era vice, né? Mas havia ali um senso de sobrevivência e tudo foi abortado justamente por conta daquela fatídica gravação do Joesley Batista. Então aquilo foi suficiente para implodir um governo, transformar o presidente num pato manco até o final, pensando apenas em sobreviver e não ir preso. Então, esse caso do Fabrício Queiroz é uma espada pendurada sobre a cabeça do presidente Bolsonaro ao longo do governo inteiro, pelo visto. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso. No final do ano, tivemos a revista Cruzoé divulgando também que, num depoimento, o dono do imóvel disse que o Flávio teria pago móveis em dinheiro até R$30 mil, quer dizer, um sinal de que quem é que paga em dinheiro móvel R$30 mil? Um sinal da existência da rachadinha, né, de que recebia o dinheiro por fora dos assessores do gabinete. Então, tudo isso é muito complicado. E vamos lembrar que Fabrício Queiroz é amigo da família há 4 décadas, mandou dinheiro para a conta da primeira-dama, da Michele, ou seja, tudo isso pode implicar, de alguma forma, o próprio presidente, né? É muita ingenuidade achar que o Flávio praticava alguma coisa de forma totalmente isolada, sem conhecimento do pai, sendo que a figura responsável, que tem laços com milicianos, é muito próxima do próprio pai e manda dinheiro para a conta da mãe, segundo o presidente, para pagar um empréstimo que ele fez, né, sem nenhum tipo de recibo. Então, tudo muito estranho. E a própria postura reativa e protetora do pai leva a crer que a coisa pode não acabar ali, né? Pode não acabar no gabinete do filho, 01. Então, é óbvio que é uma preocupação muito grande para todo mundo que está preocupado não em só destruir o presidente Bolsonaro, né, que tem uma turma com essa obsessão, mas está preocupado com o país, com as reformas e tudo mais, que quer que o país dê certo, quer que o governo dê certo, portanto. Né? Isso seria muito negativo para o Brasil, até porque existe, como a gente já falou antes, uma agenda virtuosa de reformas e necessária. Né? Então, é preocupante, sim. Temos que ver como é que vai ser o desenrolar disso esse ano agora. A rachadinha, a suposta rachadinha do Flávio, como eu já tinha dito ano passado, né, abre potencialmente uma cratera na imagem da ética do presidente. A sua bandeira ética, a qual ele venceu enrolado, está um tanto esgarçada, né? E tudo isso é potencialmente explosivo. Né? É um fio desencapado de alta tensão, que foi a metáfora que eu usei para definir a figura do Queiroz. E esse fantasma, esse esqueleto continua à solta, fora do armário. Não está bem guardado, não está debaixo do tapete. Então, a assombração continua. Né? E óbvio que isso vai ser explorado pela oposição, é óbvio que novos depoimentos e novas descobertas podem surgir e colocar a família numa situação ainda mais delicada, e tudo isso pode aumentar o preço da governabilidade, né? O que significa cada vez mais ter que se afastar do que representa o ministro Sérgio Moro dentro do governo
e cada vez mais o que representa aquilo que foi demonizado pela própria narrativa bolsonarista, que é o tal centrão fisiológico e as figuras do pântano, da velha política, né? Então, vamos ter que acompanhar, é algo que vai ter que ser acompanhado dia a dia, porque todo mundo que tem um mínimo de discernimento já sabe que tem caroço nesse angu e que esse troço aí ainda pode feder bastante. E aí, Thaís? Então, o caso Queiroz, ele moldou o governo Bolsonaro, o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? E não foi no sentido de melhorá-lo. Como disse o Constantino, ele esgarçou a bandeira do combate à corrupção, ele fez com que o presidente trabalhasse para neutralizar os poderes do COAF, fez com que ele se calasse diante da decisão do STF de não manter a prisão em segunda instância. Enfim, é claro que o governo Bolsonaro teria sido um governo melhor neste primeiro ano se não existisse o caso Queiroz. Só que o Bolsonaro terminou 2019 e começa agora 2020 com a mesma bola de ferro nos pés. Aquela esperança que ele tinha de que o STF matasse no peito o caso Bolsonaro acabou com aquela virada que teve na votação do plenário do STF no final do ano e que manteve as investigações. E além dessas investigações, sabe-se agora que a PF também investiga o outro filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Então, o novo ano do presidente começa com os velhos esqueletos dele no armário. A questão é ver como que eles vão assombrar o governo e como é que eles vão interferir nas decisões do presidente. A gente segue traçando assuntos sobre esse novo ano que começa. Desde o começo do governo, em janeiro de 2019, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro está em queda. No entanto, a oposição não consegue achar um nome para se opor a ele. Com a direita rachada, uma esquerda enfraquecida e com o seu maior líder, o ex-presidente Lula, inelegível, um nome mais ao centro pode surgir para enfrentar Bolsonaro. Na opinião de vocês, deve ser essa a tônica a partir de agora, desses próximos 3 anos de governo, tentativas aí de novos nomes do centro de aparecerem no cenário político? Vocês acham que é por aí? Começa com você, Constantino, diga aí. Olha, Vitor, eu acho até que seria saudável existir uma opção de centro-esquerda, que já existe um monte, os tucanos, Luciano Huck, todos esses nomes que vão aventando aí. Eu acho que seria saudável existir uma postura mais centro-liberal, o Partido Novo, por exemplo, representa isso, e eu acho que seria legítimo e desejável ter uma opção conservadora no país. Eu não acho que o Bolsonaro represente isso, né? Ainda que tenha ali uma área liberal na economia e com algum conservadorismo nos costumes, o que ele representa de fato é um nacional-populismo com um viés bastante personalista e com uma ala muito tóxica, que parece ali o petismo com sinal trocado. E é daí que surge esse papo de polarização. Só que tem um pequeno problema. Enquanto existir uma extrema esquerda no tabuleiro político brasileiro e que boa parte da imprensa passa pano e chama de moderada, de esquerda, que é o petismo, o PSOL e essas porcarias todas, que defende ditadura venezuelana e companhia, Cuba, enquanto existir isso, e esse centro, seja centro-esquerda, seja o próprio centro-direita, né, Dória, que é centro, não conseguirem falar firme contra esse pessoal, aí não vai ter realmente espaço para centro algum moderado, porque é uma polarização, é um plebiscito, é uma coisa binária, tribal, que existe o petismo e o antipetismo, o antípoda do Lula, que é o Bolsonaro. Então, enquanto o Luciano Huck tiver selfie com Lula e se orgulhar disso, não tem chance de existir um centro moderado na política brasileira. O petismo e tudo que ele representa precisa morrer e ser enterrado com pá de cal antes que isso possa acontecer. E a imprensa precisa fazer um meia-culpa, uma reflexão, uma autocrítica, para reconhecer que tem uma ala grande na imprensa que ainda fala a língua da extrema esquerda, que chama tudo aquilo que não é socialismo de fascismo, que tem horror de qualquer ideia conservadora, que acha que tucano é direita. Então, esse pessoal que parou no tempo precisa se atualizar. Enquanto for essa a tônica da grande imprensa e dessa turma que se diz de centro, mas que, na verdade, é progressista, ou seja, de esquerda, né, não vai ter chance para uma discussão mais moderada na política, porque tratam os conservadores todos
como radicais, ultraconservadores. E aí os conservadores descobriram que não adianta você ir com o moderado. Não adianta ir, para usar um exemplo americano, com Mitt Romney, que é um lorde britânico que foi demonizado. Você vai logo de Trump, que é uma espécie de dedo no meio. Então é mais ou menos o que acontece no Brasil. Enquanto tratarem qualquer conservador como um bicho obscurantista, exótico, esquisito, radical, eles vão de Bolsonaro, porque é o que tem para o jantar. Então é preciso evoluir muito na política nacional para dar espaço aí para um centro moderado de fato, e não esse pseudo-centro que, na verdade, é a esquerda disfarçada. Josias. Olha, hoje há dois tipos de partidos no campo hipoteticamente alternativo ao campo do Bolsonaro. Há os partidos que têm excesso de cabeças e carência de miolos, e há o PT, que tem a mesma debilidade, só que com uma cabeça só. Esses dois grupos ainda não perceberam, mas a satanização do Bolsonaro perdeu a relevância. Eles estão atônitos, não sabem o que fazer, e ninguém se afoga por cair na água, se afoga por permanecer na água. E eles não conseguem sair da água. Então, você tem o PT acorrentado ao Lula, que hoje já não é aquele Lula de outrora, é um sub-Lula, depois que caiu da cadeia, fala aí para plateias companheiras, e você tem uma tentativa de organização do centro, mas que se confunde, porque o Dória, que é supostamente uma alternativa dessa área, ele disputa o eleitorado conservador, que está pendendo para o Bolsonaro, e o Luciano Huck, ele não diz a que veio, ele não diz nem se é candidato ou não. E ninguém sabe que tipo de apito ele vai tocar. Então, se ele vai se apresentar como uma centro-esquerda, qual é o apito que ele vai tocar? O Luciano Huck, em relação às outras alternativas, ele tem a seu favor o fato de que as pesquisas o apresentam como um personagem que chega a rivalizar com o Lula nos grotões do país, nos lugares onde o Lula, nos fundões do Nordeste, por exemplo, onde o Lula já reinou solitário, ali o Huck, pela presença dele na televisão, disputa o eleitorado. Então, é um personagem que tem... É preciso saber o que ele tem na cabeça, que ainda não disse. E correndo ali por fora, eu acho que há um personagem que tem aí o Ciro Gomes e tal, que já é figura conhecida, mas é um personagem que é preciso levar em conta, porque eu acho que pode despontar como uma alternativa se ele quiser, se ele abraçar essa perspectiva de disputa eleitoral, que é o ministro Sérgio Moro. O Moro hoje tem um prestígio popular muito grande, se considerarmos o fato de que ele está sob ataque desde que deixou a Lava Jato. Então, ainda assim, ele mantém 53% de popularidade, é uma coisa inacreditável. Se esse personagem resolve virar um candidato, ele pode se transformar numa serpente que vai beliscar ali o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro devia enxergar isso, tratar melhor o seu ministro da Justiça. Esse é o cenário. Você tem o Bolsonaro numa ponta e na outra ponta tem uma bateção de cabeça que facilita muito a vida do Bolsonaro. Agora, tem 3 anos pela frente e esse pessoal tem a chance de se organizar. Até agora não mostrou raciocínio. Diga aí, Thaís. Rapidamente, eu ia justamente lembrar o que o Josias lembrou. Tirando os nomes que já são conhecidos, que estão no páreo, a gente não pode esquecer que existe aí o juiz Sérgio Moro. Ao contrário do que o Bolsonaro falou, houve sim um acordo entre ele e o ministro quando o ministro foi convidado para entrar no governo. E esse acordo envolveu a indicação do ministro para uma vaga no STF. Agora parece claro que o Bolsonaro mudou de ideia, já está sinalizando que para a primeira vaga que abre neste ano, em novembro, ele vai indicar o terrivelmente evangélico André Mendonça, hoje o advogado-geral da União. Então tem uma outra vaga no ano que vem, do ministro Marco Aurélio de Mello, e eu pressinto que, se o Moro for rifado nessas 2 vagas, ele vai se sentir liberto de qualquer compromisso e sem qualquer obrigação de lealdade para com o chefe dele. E aí, uma opção, é claro que é a candidatura dele à presidência. Bom, caminhando então para o final do programa de hoje, a gente agradece muito a você pela sua companhia, pela sua audiência até aqui, fechando a primeira edição do 3 em 1 de 2020. Valeu, Thaís. Obrigado mais uma vez pela companhia. Valeu, e feliz ano novo. Para você também, para todos. Josias Constantino, audiência. Feliz ano novo.
Valeu, Constantino. Um ótimo 2020 por aí. Um abraço para você, para toda a família. Boa sequência de ano. Até mais. Valeu, Vitor. Boa noite a todos. Valeu, Josias. Até amanhã. Feliz 2020. Valeu, boa noite a todos e que 2020 nos seja mais leve. Tomara, assim seja. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no 3 em 1 e ao longo desse ano todinho que vem pela frente a partir de hoje. Valeu, obrigado pela companhia. Feliz ano novo e até amanhã. 3 em 1.